Ele estava sentado na varanda quando ouviu os carros chegarem. 3 carros, 3 filhos, e nenhum deles vinha por amor. O velho Augusto sentiu o peito apertar, mas não deixou transparecer. Seus dedos tremiam sobre a bengala de madeira gasta, aquela que ele mesmo havia entalhado há 40 anos, quando ainda tinha força nas mãos e esperança no coração. Agora, aos 78 anos, tudo o que restava eram rugas profundas, uma casa velha que rangia com o vento e 3 filhos que mal olhavam nos seus olhos. A porta se abriu com força. Rafael entrou primeiro, o mais velho, com terno caro e relógio de ouro no pulso. Atrás dele, Júlia, a do meio, de salto alto e bolsa de grife. Por último, o caçula, Diego, com ar de quem estava ali apenas para cumprir protocolo. Pai, precisamos conversar. A voz de Rafael era fria, cortante como lâmina. Augusto não respondeu. Apenas olhou para os 3, um por um, como se tentasse encontrar naqueles rostos algo que reconhecesse. Algo que lembrasse os bebês que ele embalou, as crianças que ele ensinou a andar, os jovens que ele criou sozinho depois que a mãe deles partiu. Mas não encontrou nada. Só impaciência. Só desprezo. A gente decidiu, pai. Não dá mais para continuar assim. Júlia cruzou os braços, evitando o olhar dele. Você tá velho, a casa tá caindo aos pedaços, e a gente não pode mais ficar sustentando isso. Augusto engoliu seco. Sustentando o quê? Eu nunca pedi nada de vocês, mas a gente sabe que você não tem nada. Diego explodiu irritado. Você passou a vida toda trabalhando naquela oficina mixuruca, nunca juntou dinheiro, nunca planejou nada, e agora a gente tem que carregar esse peso? Silêncio, o tipo de silêncio que dói mais que qualquer palavra. Rafael suspirou, como se estivesse cansado de uma conversa que ainda nem havia começado. Olha, pai, a gente já conversou entre nós. Você vai ter que se virar sozinho. A casa é sua, as contas são suas. A gente tem nossas próprias famílias, nossos compromissos. Não dá mais. Vamos ver se você sobrevive sozinho. Júlia deu um sorriso amargo, quase cruel. Quem sabe assim você aprende o valor das coisas. E então eles riram. Não foi uma gargalhada alta, mas aquele riso baixo, cínico, que fica ecoando na alma de quem escuta. O tipo de riso que marca para sempre. Augusto sentiu algo se romper dentro dele. Não era raiva, era algo pior. Era a aceitação de que os filhos que ele amou com tudo o que tinha não o amavam de volta. Tudo bem. Sua voz saiu trêmula, mas firme. Podem ir. Os 3 trocaram olhares surpresos. Esperavam resistência, lágrimas, súplicas. Mas Augusto apenas virou o rosto para a janela, onde o sol da tarde pintava o céu de laranja. Rafael deu de ombros. Ótimo, menos drama. E saíram. A porta bateu, os carros ligaram, e o silêncio voltou. Mais pesado, mais frio, mais absoluto. Augusto ficou ali sozinho, olhando para a estrada de terra onde a poeira ainda subia, e pela primeira vez em décadas uma lágrima escorreu pelo seu rosto enrugado. Mas o que nenhum deles sabia, o que nenhum deles poderia imaginar, era que Augusto escondia um segredo enterrado há 50 anos, um segredo que, quando viesse à tona, mudaria tudo, absolutamente tudo. Antes da gente começar essa história de verdade, já deixa seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda a levar mensagens de fé e reflexão para mais pessoas. A noite caiu sobre a casa de Augusto como um manto pesado. Ele não acendeu as luzes. Ficou sentado na mesma cadeira de madeira onde havia recebido a visita dos filhos, ouvindo o rangido do vento nas tábuas soltas do telhado. A casa era simples. Paredes descascadas, móveis antigos, cheiro de mofo misturado com o perfume de jasmim que subia do jardim. Não havia luxo ali. Não havia conforto moderno. Mas havia história. Havia memória. Havia amor. Mesmo que agora esse amor parecesse ter sido em vão. Augusto levantou devagar, apoiando-se na bengala, e caminhou até o pequeno quarto nos fundos.
Cada passo era um esforço. A artrite mordia seus joelhos e a coluna protestava a cada movimento. Mas ele precisava chegar até lá. Abriu a porta do quarto. O cheiro de madeira velha invadiu suas narinas. Ali, entre caixas empoeiradas e fotografias amareladas, estava o que ele procurava. Um baú de ferro enferrujado, trancado com um cadeado antigo. Ele pegou a chave que guardava num cordão no pescoço, a mesma chave que nunca havia tirado em 5 décadas, e abriu o baú com um clique seco. Dentro, papéis. Muitos papéis. Documentos, contratos, cartas e uma fotografia em preto e branco de um jovem sorridente ao lado de um homem de bigode, ambos de pé diante de uma construção imensa. Augusto pegou a foto com dedos trêmulos e sorriu pela primeira vez no dia. Um sorriso triste, nostálgico. Eu prometi que nunca contaria meu velho amigo, murmurou ele, olhando para a foto. Mas acho que agora não tenho mais escolha. Ele fechou os olhos e deixou a memória vir. Era 1973. Augusto tinha 25 anos e trabalhava como ajudante de pedreiro em uma obra no centro da cidade. Não ganhava muito, mas era honesto, trabalhador e tinha um sorriso fácil que conquistava a todos. Foi lá que conheceu Samuel Aguiar, um empresário visionário que estava construindo o que seria o maior edifício comercial da região. Samuel era um homem duro, mas justo, e ele viu algo em Augusto. Algo que poucos viam: integridade. Um dia, durante a obra, houve um acidente. Uma viga de ferro se soltou e despencou em direção a Samuel. Augusto, sem pensar, empurrou o patrão para o lado e levou o golpe. A viga o acertou nas costas, quebrando 2 costelas e deixando uma cicatriz que ele carregaria para sempre. Samuel ficou em choque. Você salvou minha vida, rapaz. Augusto, deitado no chão, sangrando, apenas sorriu. O senhor tem uma família que depende do senhor. Eu só tenho a mim. Aquilo marcou Samuel profundamente. E quando Augusto se recuperou, Samuel fez uma proposta. Eu vou te ensinar tudo sobre negócios. E quando eu morrer, metade de tudo o que construí será seu. Augusto recusou. Eu não fiz aquilo por dinheiro. Eu sei. E é exatamente por isso que você merece. Eles fizeram um pacto selado com um aperto de mão e um documento registrado em cartório. Samuel ensinou Augusto sobre investimentos, propriedades, gestão. Mas Augusto nunca quis aparecer, nunca quis reconhecimento. Viveu de forma simples, criou seus filhos com o pouco que ganhava na oficina e manteve o segredo trancado no baú. Porque Samuel pediu. Quando eu morrer, meu filho vai tentar destruir tudo. Ele é ganancioso. Só pensa em si mesmo. Por isso quero que você fique nas sombras. Proteja o legado. E quando chegar a hora certa, use o que é seu. Samuel morreu 10 anos depois. E Augusto manteve a promessa, durante 50 anos. Mas agora, sentado naquela casa velha, abandonado pelos próprios filhos, Augusto entendeu. A hora certa havia chegado. Ele pegou o telefone antigo, aquele de disco, que ainda funcionava, e discou um número que estava anotado em um papel amarelado. Tocou 3 vezes antes de alguém atender. Escritório Aguiar e Associados, boa noite. A voz de Augusto saiu firme, apesar do cansaço. Aqui é Augusto Mendes. Preciso falar com o Dr. Roberto. Diga a ele que é sobre o testamento de Samuel Aguiar. Houve uma pausa do outro lado da linha. E então, um tom de urgência. Um momento, senhor. Vou transferir imediatamente. Augusto esperou, ouvindo a música de espera. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo que não sentia há anos. Esperança. Não por ele, mas pela lição que seus filhos estavam prestes a aprender. Porque a vida tem um jeito muito particular de ensinar humildade, e às vezes essa lição vem quando menos se espera. A voz que atendeu do outro lado da linha era grave, profissional, mas carregava um toque de surpresa genuína. Senhor Augusto, Augusto Mendes? Sim, sou eu.
Meu Deus, são 50 anos. 50 anos esperando por essa ligação. O doutor Roberto Fonseca, advogado da família Aguiar, soltou um suspiro longo. O senhor Samuel deixou instruções muito claras. Ele sempre disse que o senhor ligaria quando chegasse a hora. Eu cheguei a pensar que nunca aconteceria. Augusto apertou o punho ao redor do telefone. Chegou a hora, doutor. Posso ir até sua casa amanhã pela manhã? Precisamos revisar alguns documentos. E, senhor Augusto, o senhor está preparado para o que isso significa? Estou. Então nos vemos às 9 horas. E, senhor, bem-vindo de volta. Augusto desligou o telefone e olhou ao redor da sala vazia. As paredes descascadas pareciam testemunhas silenciosas de décadas de sacrifício. Ele havia vivido ali por mais de 40 anos. Criou 3 filhos sozinho depois que a esposa o deixou, levando apenas uma mala e uma carta fria dizendo que não tinha nascido para aquela vida de pobreza. Ele trabalhou dobrado. Acordava às 5 da manhã para abrir a oficina mecânica, consertava carros velhos até a noite cair e ainda voltava para casa para fazer comida, ajudar nos deveres escolares, costurar roupas rasgadas. Rafael, Júlia e Diego cresceram com tudo o que ele podia dar. Não era muito, mas era honesto. Era suado. Era amor. Mas conforme cresceram, a vergonha chegou. Vergonha do pai que tinha graxa sob as unhas. Vergonha da casa simples enquanto os amigos moravam em condomínios. Vergonha de não ter um carro do ano, roupas de marca, viagens internacionais. A vergonha se transformou em distância. A distância em desprezo. E agora, o desprezo havia se tornado abandono. Augusto se levantou da cadeira e caminhou até a janela. Lá fora, a lua cheia iluminava o jardim onde ele e os filhos costumavam brincar. Ele ainda se lembrava de Rafael, pequeno, rindo enquanto corria atrás de borboletas. De Júlia, sentada no colo dele, pedindo para ele contar histórias antes de dormir. De Diego, agarrado à sua perna, com medo de um trovão. Onde aquelas crianças foram parar? Onde o amor se perdeu? Ele fechou os olhos e respirou fundo. Amanhã tudo mudaria. Mas não haveria vingança em seu coração. Apenas justiça. E talvez, se Deus quisesse, uma lição que pudesse salvar a alma dos seus filhos antes que fosse tarde demais. A manhã chegou com o canto dos pássaros e o cheiro de terra molhada. Augusto acordou cedo, como sempre, e preparou um café simples. Sentou-se à mesa da cozinha, olhando para as 3 cadeiras vazias onde seus filhos costumavam se sentar. Às 9 em ponto, uma BMW preta parou em frente à casa. Doutor. Roberto Fonseca desceu do carro. Um homem na casa dos 60, de óculos dourados e pasta de couro legítimo. Ao lado dele, uma assistente jovem carregando mais documentos. Augusto abriu a porta antes mesmo que batessem. Senhor Augusto. Roberto estendeu a mão e os dois se cumprimentaram com firmeza. É uma honra finalmente conhecê-lo pessoalmente. Entre, doutor. A casa é simples, mas é o que tenho. Roberto entrou e olhou ao redor com respeito, não com pena. Samuel me contou muito sobre o senhor. Ele dizia que encontrou o único homem verdadeiramente honesto que já conheceu. Augusto baixou os olhos. Samuel era um grande homem. E o senhor também, pelo que vejo. Eles se sentaram à mesa da sala. A assistente abriu a pasta e começou a organizar os documentos. Roberto ajustou os óculos e puxou um envelope lacrado, com o selo de cera ainda intacto. Este envelope foi lacrado pelo próprio Samuel Aguiar em 1983, pouco antes de sua morte. Ele me deu instruções específicas. Só poderia ser aberto quando o Sr. Augusto ligasse ou quando completasse 100 anos, o que viesse primeiro. Augusto sentiu o coração acelerar. Roberto quebrou o lacre e retirou uma carta escrita à mão, com a caligrafia firme e elegante de Samuel. Ele leu em voz alta. Meu querido amigo Augusto, se você está ouvindo esta carta, é porque finalmente decidiu aceitar o que sempre foi seu por direito. Você salvou minha vida.
não apenas naquele dia na obra, mas em todos os dias que se seguiram. Você me mostrou que ainda existem homens de caráter neste mundo, homens que não se vendem, homens que não mentem, homens que amam de verdade. Por isso, conforme registrado em cartório e testemunhado por 3 advogados, deixo a você 50% de todas as minhas propriedades, investimentos e empresas. Isso inclui 12 edifícios comerciais no centro da cidade, 340 hectares de terra produtiva, participação majoritária em 4 empresas de construção civil, aplicações financeiras e fundos de investimento. O valor total, corrigido e atualizado ao longo dos anos, será informado pelo Dr. Roberto Fonseca. Use esse patrimônio com sabedoria, meu amigo. E lembre-se, dinheiro não muda quem somos. Apenas revela, com eterna gratidão, Samuel Aguiar. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Augusto estava pálido, as mãos tremendo sobre a mesa. Roberto esperou, respeitoso, até que ele conseguisse falar. Quanto vale tudo isso hoje? Roberto abriu uma planilha detalhada. Senhor Augusto, com a valorização imobiliária, os rendimentos acumulados e os investimentos geridos pelo fundo, o valor atual do seu patrimônio é de aproximadamente 87 milhões de reais. A sala girou. Augusto apoiou as mãos na mesa para não cair. 87 milhões. Ele que viveu a vida toda com menos de 2.000 reais por mês. Ele que remendava as próprias roupas para economizar. Ele que foi chamado de fracassado pelos próprios filhos. Senhor Augusto, o senhor está bem? A assistente se levantou preocupada. Ele acenou que sim, mas os olhos estavam marejados, não de alegria, de dor, porque ele percebeu algo terrível. Se os filhos tivessem ficado ao lado dele por amor e não por interesse, eles nunca saberiam do dinheiro. E ele teria morrido em paz, pobre, mas amado. Mas agora eles precisavam saber. Precisavam entender o que perderam. Doutor Roberto, Augusto disse, a voz embargada, eu quero que convoque meus 3 filhos para uma reunião oficial. Diga que é sobre a herança de Samuel Aguiar e que a presença deles é obrigatória. Roberto franziu a testa. Seus filhos. Mas eles não têm relação com o espólio de Samuel. Eu sei. Mas eles precisam ouvir o que tenho a dizer. E precisam ouvir na presença de um advogado, com tudo registrado. Roberto entendeu. E assentiu lentamente. Vou providenciar. Quando o senhor quer que seja. Augusto olhou pela janela, onde o sol da manhã iluminava o jardim abandonado. Amanhã, quero que seja amanhã. Na tarde daquele mesmo dia, Rafael, Júlia e Diego receberam uma ligação formal do escritório Aguiar e Associados. Rafael atendeu de mau humor. Alô? Senhor Rafael Mendes, aqui é o escritório Aguiar e Associados. Estamos entrando em contato para convocá-lo para uma reunião oficial sobre o espólio de Samuel Aguiar, que tem relação direta com seu pai, Augusto Mendes. Rafael arregalou os olhos. Espólio? Herança? Meu pai? Sim, senhor. A presença do senhor, de sua irmã Júlia e de seu irmão Diego é obrigatória. Amanhã, às 14 horas, no endereço da residência de seu pai. Mas espera. Meu pai conhecia Samuel Aguiar? Todas as informações serão esclarecidas na reunião, senhor. Até amanhã. E desligaram. Rafael ficou olhando para o telefone incrédulo. Ligou imediatamente para Júlia. Você recebeu uma ligação de um escritório de advocacia? Acabei de receber. O que é isso, Rafael? Herança? O pai escondeu dinheiro da gente? Não sei, mas vamos descobrir. Liga para o Diego e avisa. Amanhã, todo mundo lá. Quando desligou, Rafael sorriu. Um sorriso ganancioso, calculista. O velho safado fingiu a vida toda que não tinha nada, mas escondia uma herança. E pela primeira vez em anos, os 3 filhos de Augusto estavam ansiosos para vê-lo. Mas não por amor, por dinheiro. Aquela noite, nenhum dos 3 conseguiu dormir direito. Rafael ficou acordado até tarde, pesquisando na internet tudo sobre Samuel Aguiar.
Descobriu que ele havia sido um dos maiores empresários da região, dono de uma fortuna considerável, e que morrera há décadas sem deixar herdeiros diretos. Apenas um filho distante que dilapidou parte da herança em jogos e má gestão. Como o velho conhecia esse cara? Rafael murmurou para si mesmo, os olhos grudados na tela do notebook. E por que nunca contou nada? A esposa dele, Marcela, revirou os olhos da cama. Talvez porque vocês nunca deram atenção para ele. Você mal visitava seu pai. Não começa, Marcela. Rafael fechou o notebook com força. Ele sempre foi um peso. Nunca teve ambição, nunca construiu nada. E agora aparece com uma herança? Isso é suspeito. Ou talvez você nunca tenha realmente conhecido seu pai. Rafael não respondeu. Mas no fundo, uma pontada de desconforto cresceu em seu peito. Ele afastou o sentimento rapidamente. Não era hora para a culpa, era hora para a estratégia. Júlia, por sua vez, já estava escolhendo mentalmente o que fazer com o dinheiro. Sentada na sala do seu apartamento de luxo, bebia vinho e sonhava acordada. Se for uma herança boa, eu troco de carro. Esse aqui já está ultrapassado. Ela olhou pela janela para a BMW estacionada lá embaixo. E quero fazer aquela viagem para Dubai que a Camila fez. Preciso postar umas fotos melhores que as dela. O marido, Tiago, entrou na sala com uma cerveja na mão. Você realmente acha que seu pai tem dinheiro escondido? O homem vive numa casa caindo aos pedaços. Exatamente por isso, Tiago. Gente que esconde dinheiro faz justamente isso, vive de forma simples para ninguém suspeitar. Júlia tomou mais um gole de vinho. Aposto que ele tá cheio da grana e nunca quis dividir com a gente. Ou ele simplesmente viveu uma vida humilde porque era honesto. Júlia revirou os olhos. Você é muito inocente. Mas por baixo da arrogância, Júlia sentia algo estranho. Uma lembrança antiga, quase apagada. Ela se lembrou de uma noite, quando tinha 7 anos, em que acordou com febre alta. O pai ficou acordado a noite toda, colocando panos molhados na testa dela, cantando baixinho para ela dormir. Ela afastou a lembrança. Isso foi há muito tempo. As coisas mudaram. Mas será que mudaram? Ou foi ela quem mudou? Diego, o caçula, estava mais nervoso que os irmãos. Ele sempre foi o mais inseguro dos 3, vivendo à sombra de Rafael e Júlia. Trabalhava num emprego mediano, tinha dívidas no cartão de crédito e vivia reclamando que a vida não tinha dado as mesmas oportunidades que deu aos irmãos. Se essa herança for real, eu finalmente vou poder sair dessa vida de merda. Diego andava de um lado para o outro no pequeno apartamento alugado. Vou pagar minhas dívidas, comprar um AP melhor, talvez até abrir um negócio. A namorada Aline estava deitada no sofá mexendo no celular. Você não acha estranho que seu pai nunca mencionou nada sobre isso? Ele é um velho teimoso, sempre foi. Ou talvez ele tivesse motivos para não contar. Diego parou de andar e olhou para ela irritado. Que motivos? Aline deu de ombros. Sei lá. Talvez ele quisesse ver se vocês se importavam com ele, e não só com o dinheiro dele. Isso é ridículo. Mas, no fundo, Diego sabia que Aline tinha razão. Ele mal visitava o pai, mal ligava. Nas poucas vezes que ia até lá, ficava impaciente, olhando para o relógio, ansioso para ir embora. Amanhã eu descubro a verdade. Diego sentou no sofá, cansado. E seja lá o que for, eu vou pegar a minha parte. Enquanto isso, na casa velha, Augusto também não dormia. Ele estava sentado na cadeira da varanda, envolto em um cobertor fino, olhando para o céu estrelado. A noite estava fria, mas ele não sentia. Sua mente estava longe, perdida em memórias. Lembrou-se de quando Rafael nasceu, o primeiro filho. Ele tinha apenas 22 anos, ainda era jovem, cheio de sonhos. Segurou o bebê no colo e prometeu a si mesmo: vou dar a esse menino tudo o que eu nunca tive. E tentou. Trabalhou até os ossos. Abriu a oficina com as próprias mãos, aprendeu mecânica sozinho, pegava qualquer serviço que aparecia. Quando Júlia nasceu, 2 anos depois, ele trabalhou ainda mais.
E quando Diego veio, ele já estava exausto, mas não parou. Eu fiz o que pude, Augusto murmurou para o vazio. Fiz o que pude. Mas será que tinha sido suficiente? Será que o amor sozinho era suficiente? Ele pensou em Samuel, em como aquele homem, mesmo rico, nunca olhou para ele com desprezo. Samuel o tratava como igual, como amigo, como irmão. Você é mais rico do que eu, Augusto. Samuel havia dito uma vez, anos atrás, enquanto tomavam um café na obra. Porque você tem algo que dinheiro não compra. Caráter. Augusto sorriu tristemente com a lembrança. Caráter. Será que seus filhos tinham caráter? Ou será que ele, de alguma forma, falhou em ensiná-los? Amanhã ele teria a resposta. O dia seguinte amanheceu nublado, com aquele ar pesado que antecede uma tempestade. Às 2 da tarde, os 3 carros chegaram quase ao mesmo tempo. Rafael, Júlia e Diego desceram com expressões diferentes. Rafael, sério e calculista. Júlia, ansiosa e disfarçadamente empolgada. Diego, nervoso e inquieto. Eles se cumprimentaram rapidamente, sem afeto, e caminharam juntos até a porta da casa. Rafael bateu. 1 vez, 2 vezes. A porta se abriu e lá estava o doutor. Roberto Fonseca, de terno impecável e pasta na mão. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Entrem, por favor. Os 3 trocaram olhares confusos. Quem era aquele homem? Entraram e viram a sala transformada. Uma mesa havia sido colocada no centro, com cadeiras ao redor. Documentos organizados, uma câmera de vídeo no canto, gravando tudo. E no fundo da sala, sentado na sua cadeira de madeira gasta, estava Augusto. Ele não sorriu, não acenou. Apenas os observou em silêncio, com aquele olhar profundo de quem conhece segredos que ainda não foram revelados. Sentem-se, por favor. Dr. Roberto indicou as cadeiras. Vamos começar. Rafael foi o primeiro a falar, sem disfarçar a impaciência. O que é isso tudo? Quem é o senhor? Meu nome é Roberto Fonseca, advogado responsável pelo espólio de Samuel Aguiar, e estou aqui para esclarecer uma questão legal envolvendo seu pai. Júlia se inclinou para a frente. Samuel Aguiar era rico, não era? E nosso pai tinha alguma relação com ele? Tinha. Roberto abriu a pasta. Uma relação muito próxima, na verdade. Diego olhou para o pai, desconfiado. Pai, o que você escondeu da gente? Augusto finalmente falou, a voz calma, mas firme. Eu não escondi nada. Apenas guardei uma promessa. Rafael bateu a mão na mesa. Promessa? Que promessa? Você viveu a vida toda como se fosse pobre e agora aparece com uma herança? Quantos anos você ficou escondendo isso? 50. O silêncio caiu como uma pedra. 50 anos. Júlia estava incrédula. Você teve dinheiro durante 50 anos e nunca nos contou? Eu nunca usei esse dinheiro. Augusto olhou para cada um deles. Nunca toquei em um centavo. Vivi com o que ganhei na oficina. Criei vocês com o suor do meu rosto. E fiz isso porque era a coisa certa a fazer. Então por que está contando agora? Rafael estava vermelho de raiva. Por que agora, pai? Augusto respirou fundo. Então disse as palavras que mudariam tudo. Porque vocês me abandonaram. O silêncio ficou ainda mais pesado. Vocês vieram aqui ontem, me olharam nos olhos e disseram que eu tinha que me virar sozinho. Riram de mim, viraram as costas e saíram. A voz de Augusto tremeu, mas ele continuou. E eu percebi que era hora de vocês saberem a verdade, não para me vingar, mas para que aprendam uma lição que eu deveria ter ensinado há muito tempo. Dr. Roberto se levantou. Senhor Augusto, quer que eu prossiga? Sim. E então, Roberto começou a ler o testamento. E tudo mudou. Conforme registrado em cartório no dia 15 de março de 1983, o senhor Samuel Aguiar deixou 50% de todo o seu patrimônio para Augusto Mendes, em reconhecimento por ter salvado sua vida e por ser um homem de caráter inabalável. Roberto fez uma pausa e olhou para os 3 filhos, que estavam paralisados processando cada palavra.
O patrimônio inclui 12 edifícios comerciais no centro da cidade, 340 hectares de terra produtiva, participação majoritária em 4 empresas de construção civil e aplicações financeiras. O valor total, atualizado até a presente data, é de 87 milhões de reais. Rafael ficou branco. Júlia deixou cair a bolsa no chão. Diego abriu a boca, mas não conseguiu falar. 87 milhões? Júlia sussurrou, a voz falhando. Sim, senhora. Rafael se virou para o pai, os olhos arregalados. Você é dono de 87 milhões? E viveu nessa casa? Desse jeito? Augusto permaneceu imóvel, olhando para os filhos como se estivesse vendo estranhos. Vivi do jeito que sempre vivi, com dignidade, com honestidade e sem precisar do dinheiro dos outros. Mas, pai, Diego estava tonto. Por quê? Por que você nunca usou esse dinheiro? A gente poderia ter tido uma vida melhor, poderia ter estudado em escolas melhores, morado em lugares melhores. Vocês estudaram. A voz de Augusto era firme agora, quase severa. Estudaram em escolas públicas decentes, moraram numa casa com teto, comida na mesa e um pai que nunca faltou. Vocês tiveram amor, Diego. Mas parece que isso não foi suficiente. Júlia levantou agitada. Amor? Amor não paga contas, pai. Amor não compra roupa, não compra carro, não paga viagem. Não? Mas amor constrói caráter. Augusto se levantou também, apoiando-se na bengala. E é exatamente isso que faltou em vocês. Rafael deu um soco na mesa. Não venha com essa agora. Você nos criou na pobreza, quando poderia ter nos dado tudo. E agora quer nos dar lição de moral? Eu não criei vocês na pobreza, criei vocês na simplicidade. E há uma grande diferença. Augusto deu um passo à frente. Pobreza é não ter o que comer. É não ter onde dormir, é não ter ninguém que se importe. Vocês nunca passaram fome, nunca dormiram na rua. E sempre tiveram um pai que se importava. Mas escondeu 87 milhões, Júlia gritou, as lágrimas começando a correr. Como a gente pode confiar em você depois disso? Confiar em mim? Augusto soltou uma risada amarga. Vocês vieram aqui ontem e me disseram para me virar sozinho. Riram de mim, me abandonaram e agora querem falar de confiança? O silêncio caiu novamente. Um silêncio constrangedor, sufocante. Dr. Roberto pigarreou. Senhor Augusto, devemos prosseguir? Sim. Roberto voltou a se sentar e abriu outro documento. Há uma cláusula especial no testamento de Samuel Aguiar. Ele previu que, caso o Sr. Augusto tivesse herdeiros, estes poderiam ter acesso à herança mediante condições específicas. Os 3 filhos se entreolharam, uma faísca de esperança acendendo nos olhos. Que condições? Rafael perguntou, tentando controlar a ansiedade na voz. Roberto leu. Os herdeiros de Augusto Mendes só terão direito a qualquer parte da herança se comprovarem através de atos e testemunhos que cuidaram do pai com amor, respeito e dedicação nos últimos 5 anos de convivência. O ar foi sugado da sala. Rafael ficou pálido. Júlia sentou novamente, devagar, como se as pernas não a sustentassem mais. Diego colocou as mãos no rosto. 5 anos, Rafael murmurou. 5 anos. Sim, Roberto continuou. E para comprovar isso, será necessário apresentar testemunhas, registros de visitas, comprovantes de ajuda financeira ou emocional, fotografias, mensagens. Qualquer evidência de que houve cuidado e amor genuínos. Júlia olhou para o pai, os olhos vermelhos. Pai, por favor, quantas vezes vocês me visitaram nos últimos 5 anos? Augusto perguntou, a voz baixa, mas penetrante. Ninguém respondeu. Rafael, quantas vezes? Rafael baixou a cabeça. Eu estava ocupado com o trabalho, com a família. Quantas, Rafael? 2 vezes. Talvez 3. Augusto assentiu lentamente. E você, Júlia? Júlia soluçou. Eu não sei, pai. Poucas vezes. Eu tinha tanto compromisso, tanta coisa para fazer.
E você, Diego? Diego estava tremendo. Eu ia, pai. Eu juro que ia. Mas sempre tinha algo. Sempre tinha uma desculpa. Desculpa. Augusto repetiu a palavra, deixando-a ecoar na sala. Sempre uma desculpa. Rafael se levantou, desesperado agora. Mas a gente pode mudar. A gente pode começar de novo. A gente pode cuidar de você agora. Agora? Augusto sorriu tristemente. Agora que vocês sabem do dinheiro? Não é isso, pai. Júlia também se levantou. A gente ama você, a gente sempre amou. Amaram? Augusto balançou a cabeça. Ontem vocês me disseram para me virar sozinho. Riram da minha cara. E hoje, depois de descobrirem que tenho 87 milhões, voltam dizendo que me amam? Diego caiu de joelhos. Literalmente. Caiu de joelhos no chão da sala velha e começou a chorar. Pai, eu sinto muito. Eu sinto tanto. Eu fui um filho horrível. Eu sei disso. Mas, por favor, me dá uma chance de consertar isso. Augusto olhou para o filho caçula. Aquele que ele embalou nos braços quando era bebê, aquele que chorava com medo de trovão, aquele que prometeu que cuidaria do pai quando ficasse velho, e sentiu o coração se partir, porque ele via arrependimento ali, via dor genuína, mas também via algo mais. Via o desespero de quem perdeu algo valioso e só percebeu quando era tarde demais. Levantem-se. Augusto falou cansado. Os três. Levantem. Eles obedeceram, limpando as lágrimas, tentando recuperar um mínimo de compostura. Dr. Roberto fechou a pasta. Senhor Augusto, o que o senhor deseja fazer? Augusto caminhou até a janela e olhou para fora. O céu estava carregado, nuvens escuras se acumulando. A tempestade estava chegando. Eu vou contar para vocês uma história. Augusto disse, sem olhar para trás. A história de como conheci Samuel Aguiar. Era 1973. Eu tinha 25 anos e trabalhava como ajudante de pedreiro numa obra no centro. Ganhava pouco, mas era honesto. Nunca roubei um prego, nunca enganei ninguém. Meu pai me ensinou que o caráter de um homem vale mais que todo o ouro do mundo. Augusto fez uma pausa, a voz ficando mais suave, nostálgica. Samuel Aguiar era o dono da obra, um homem rico, poderoso, mas justo. Um dia houve um acidente. Uma viga de ferro se soltou e despencou em direção a ele. Eu estava perto. Não pensei. Apenas empurrei Samuel para o lado e levei o golpe no lugar dele. Rafael fechou os olhos. Júlia cobriu a boca com a mão. Quebrei 2 costelas. Fiquei 3 meses sem poder trabalhar. 3 meses sem salário. Mas salvei a vida de Samuel, e ele nunca esqueceu isso. Augusto se virou encarando os filhos. Ele me ofereceu dinheiro, muito dinheiro, mas eu recusei. Eu não tinha salvado a vida dele por dinheiro. Salvei porque era a coisa certa a fazer. E Samuel viu algo em mim. Viu que eu era diferente. Dr. Roberto ouvia em silêncio, mesmo já conhecendo a história. Ele me ensinou sobre negócios, sobre investimentos, sobre o mundo. E quando morreu, deixou metade de tudo para mim. Mas pediu uma coisa, que eu nunca usasse o dinheiro de forma egoísta, que eu vivesse de forma simples, que eu usasse a riqueza para ajudar os outros, não para me exibir. Augusto apontou para os 3 filhos. Eu poderia ter contado para vocês. Poderia ter dado tudo numa bandeja de prata. Mas Samuel me ensinou algo importante. Dinheiro não constrói caráter. Apenas revela quem realmente somos. Rafael respirou fundo, tentando controlar as emoções. E o que você viu em nós, pai? O que nossa atitude revelou? Augusto olhou nos olhos de cada um dos filhos. Revelou que eu falhei. As palavras caíram como bombas. Eu falhei como pai. Porque trabalhei tanto, me dediquei tanto a dar comida e teto, que esqueci de ensinar o mais importante: gratidão, humildade, amor verdadeiro. Não, pai, Júlia soluçou. Você não falhou. Nós que falhamos. Vocês falharam porque eu permiti. Augusto se aproximou. Porque eu não disse não quando deveria. Porque dei tudo o que podiam querer, mas não ensinei o que realmente precisavam saber. Ele parou diante deles, velho, cansado, mas ainda firme.
Mas agora talvez ainda haja tempo. Os três filhos ergueram os olhos, uma mistura de esperança e medo estampada em seus rostos. Augusto voltou a se sentar na sua cadeira de madeira, aquela que tinha o assento gasto de tantos anos de uso. Apoiou as mãos sobre a bengala e respirou fundo, como quem se prepara para dizer algo que guardou por tempo demais. Eu vou fazer uma proposta para vocês. Sua voz estava calma, mas carregada de uma autoridade que os filhos nunca tinham visto antes. Uma única proposta. E o que vocês decidirem vai definir não apenas o futuro do dinheiro, mas o futuro de vocês como pessoas. Doutor. Roberto se ajeitou na cadeira atento. Ele sabia que este momento era crucial. Durante os próximos 6 meses, Augusto continuou, vocês três vão viver aqui, comigo, nesta casa. O quê? Rafael deu um passo para trás, incrédulo. Vão morar aqui, vão acordar cedo, vão trabalhar comigo na oficina se eu precisar, vão cozinhar, limpar, cuidar do jardim, vão viver a vida que eu vivi. A vida simples que vocês tanto desprezaram. Júlia balançou a cabeça, as lágrimas ainda escorrendo. Pai, eu tenho um trabalho, tenho compromissos. Então escolha, Júlia. Augusto olhou firme para ela. Escolha entre seus compromissos e seu pai. Entre sua vida confortável e a chance de realmente conhecer de onde você veio. Diego engoliu seco. E se a gente não aceitar? Então eu vou doar todo o dinheiro. A resposta veio firme, sem hesitação. Cada centavo. Para instituições de caridade, orfanatos, asilos, lugares onde pessoas que nunca tiveram nada possam ter uma chance. Você não faria isso, Rafael disse, mas sua voz tremia. Eu faria, e vou fazer, se vocês não aceitarem minha proposta. O silêncio voltou a dominar a sala. Lá fora, os primeiros pingos de chuva começaram a cair, batendo nas telhas velhas com um som metálico e melancólico. E se a gente aceitar? Júlia perguntou, a voz pequena. Se a gente morar aqui por 6 meses, o que acontece? Augusto olhou para Dr. Roberto, que abriu outro documento. Se vocês aceitarem e cumprirem os 6 meses, vivendo aqui de forma genuína, ajudando seu pai, provando que mudaram, então vocês terão acesso à herança. Não tudo de uma vez, mas de forma gradual, conforme demonstrarem responsabilidade e caráter. Rafael passou a mão pelo rosto, tentando processar tudo. 6 meses. 6 meses aqui nesta casa? Sim. Sem nossas casas, sem nossos confortos, sem nossas vidas. Com a chance de construir algo mais importante que conforto, uma família de verdade. Diego olhou ao redor da sala velha. As paredes descascadas, os móveis antigos, o cheiro de mofo misturado com história. Tudo ali gritava simplicidade. Tudo ali era o oposto do que ele havia se acostumado a buscar na vida. E se não conseguirmos? Ele perguntou. E se a gente não aguentar os 6 meses? Então vai provar que eu estava certo. Augusto disse sem raiva, apenas com uma tristeza profunda. Vai provar que dinheiro é mais importante que caráter, que conforto é mais importante que família, e eu vou morrer sabendo que falhei como pai. Júlia soluçou alto, cobrindo o rosto com as mãos. Não diz isso, pai. Por favor, não diz isso. Mas é a verdade, Júlia, e vocês sabem disso. Rafael se virou de costas, olhando pela janela. A chuva estava caindo mais forte agora, lavando a poeira da estrada de terra. Ele pensou em sua vida, o apartamento de luxo, o carro importado, as reuniões de negócios, os jantares caros. Pensou em quanto tempo tinha passado desde a última vez que realmente conversou com o pai. Realmente olhou nos olhos dele. Realmente se importou. E sentiu vergonha. Eu aceito. As palavras saíram antes que ele pudesse pensar muito. Todos se viraram para ele, surpresos. Eu aceito a proposta, pai. Rafael se virou e havia lágrimas nos seus olhos agora. Eu vou morar aqui. Vou viver do jeito que você viveu e vou tentar ser o filho que eu deveria ter sido. Augusto sentiu algo apertar no peito. Não era a resposta que ele esperava. Pelo menos não tão rápido.
Júlia limpou as lágrimas e assentiu. Eu também aceito. Eu preciso fazer isso. Não pelo dinheiro, mas porque eu preciso me olhar no espelho de novo sem sentir vergonha. Diego ainda hesitava. Ele olhou para os irmãos, para o pai, para o Dr. Roberto. Seu corpo todo tremia. Diego. Augusto chamou, suave. Você não precisa aceitar se não quiser. Não vou te forçar. Não é isso, pai. Diego finalmente disse, a voz embargada. É que eu tenho medo. Medo de não conseguir. Medo de desapontar você de novo. Augusto se levantou e caminhou até o filho caçula. Colocou a mão no ombro dele e Diego sentiu o peso daquele toque. O peso de anos de distância, de anos de indiferença. Você só vai me desapontar se não tentar. E então, Diego desabou. Abraçou o pai com força, chorando como não chorava desde criança. Eu sinto muito, pai. Eu sinto tanto. Augusto abraçou o filho de volta e, pela primeira vez em anos, sentiu algo que achava que tinha perdido para sempre: esperança. Dr. Roberto levantou, emocionado também, e começou a recolher os documentos. Vou preparar os contratos. Vocês terão 6 meses, a partir de segunda-feira. Vou monitorar o progresso através de visitas mensais e, ao final, faremos uma avaliação. Obrigado, doutor. Augusto apertou a mão do advogado. Não, senhor Augusto, obrigado a você por me deixar fazer parte disso. Samuel tinha razão sobre você. Você é um homem raro. Quando o Dr. Roberto saiu, levando consigo a assistente e os documentos, a sala ficou apenas com os 4. Pai e filhos. Família. A chuva continuava caindo lá fora, mas dentro da casa velha, algo começava a mudar. Então, Rafael olhou ao redor. A gente começa na segunda? Começa agora, Augusto disse. Agora? Sim, a cozinha precisa de limpeza, o jardim está abandonado, o telhado tem goteiras, tem muito trabalho a fazer. Júlia sorriu pela primeira vez. Um sorriso genuíno, não aquele sorriso social que ela usava em festas. Então vamos começar. E pela primeira vez em décadas, os 4 trabalharam juntos. Rafael subiu no telhado para consertar as goteiras, mesmo com a chuva caindo. Júlia entrou na cozinha e começou a limpar os armários empoeirados. Diego varreu a sala e organizou os móveis. Augusto ficou observando, sentado na cadeira, e sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de algo que ele não sentia há muito tempo: gratidão. Os primeiros dias foram difíceis. Rafael acordou no primeiro dia em um colchão fino no chão, sem ar-condicionado, sem a cama king size a que estava acostumado. O corpo todo doía. Ele desceu para a cozinha e encontrou o pai já acordado, preparando café em um fogão velho. Bom dia, Augusto disse simples. Bom dia, pai. Tomaram café juntos. Pão com manteiga, café preto, nada de croissants franceses ou cafés gourmet. E Rafael descobriu que tinha gosto bom mesmo assim. Júlia teve que lavar roupa na mão porque a máquina antiga estava quebrada. Suas unhas, sempre perfeitas, começaram a descascar. Suas mãos, sempre macias, começaram a calejadas. E ela chorou no primeiro dia. Chorou de cansaço, de frustração, de vergonha. Mas não desistiu. Diego aprendeu a consertar coisas. O pai ensinou ele a trocar uma torneira, a consertar uma cadeira quebrada, a plantar no jardim. E a cada nova habilidade, Diego sentia algo estranho crescer dentro dele. Orgulho. Orgulho de si mesmo. Não pelo que tinha, mas pelo que conseguia fazer. As semanas passaram e lentamente algo mudou. Rafael começou a acordar mais cedo, não porque precisava, mas porque queria. Gostava de tomar café com o pai, de ouvir as histórias antigas, de aprender sobre a vida antes de ele nascer. Júlia começou a cozinhar. De verdade. Não apenas esquentar comida de delivery, mas cozinhar do zero. E descobriu que adorava. Descobriu que havia uma alegria simples em preparar uma refeição e ver as pessoas que você ama comerem com prazer. Diego começou a cuidar do jardim como se fosse seu próprio filho.
Plantou rosas, consertou a cerca, criou um pequeno canteiro de temperos. E toda manhã acordava para regar as plantas e ver como estavam crescendo. E Augusto? Augusto apenas observava e sorria. 1 mês se passou. Então 2, depois 3. No terceiro mês, algo inesperado aconteceu. Era uma noite de sexta-feira. Os 4 estavam sentados na varanda, tomando chá e olhando as estrelas. O silêncio era confortável, não pesado como antes. Pai, Rafael disse, quebrando o silêncio, eu queria te pedir desculpas. Augusto olhou para ele surpreso. Desculpas por quê? Por tudo. Por ter me envergonhado de você. Por ter me importado mais com dinheiro do que com caráter. Por ter te abandonado quando você mais precisava. Rafael respirou fundo. Eu passei a vida toda achando que sucesso era ter um carro caro e um apartamento grande. Mas agora eu entendo. Sucesso é ser o tipo de pessoa que os outros respeitam, o tipo de pessoa que você é. Augusto sentiu a garganta apertar. Júlia se juntou. Eu também, pai. Eu me perdi no meio do caminho. Eu queria tanto impressionar as pessoas, ser invejada, ser admirada. Mas admiração vazia não vale nada. Eu sei disso agora. Diego era o último. Ele se levantou, foi até o pai e ajoelhou na frente dele. Não de desespero como antes, mas de respeito. Pai, eu nunca vou conseguir compensar todo o tempo que perdi, todos os momentos que não estive aqui. Mas eu prometo, do fundo do meu coração, que vou passar o resto da minha vida tentando ser metade do homem que você é. E então, Augusto não conseguiu mais segurar. Chorou. Chorou como não chorava desde que a esposa o deixou. Chorou todas as dores, todas as decepções, todos os anos de solidão, mas também chorou de alegria, porque seus filhos tinham voltado, não pelos 87 milhões, mas por algo muito mais valioso, por amor. Naquela noite, depois que todos foram dormir, Augusto ficou acordado na varanda. A lua cheia iluminava o jardim que Diego havia transformado. As rosas estavam florescendo. Os temperos cresciam verdes e vibrantes. A cerca que estava quebrada agora estava firme, pintada com tinta nova. Ele olhou para a casa. As paredes que Rafael havia pintado. A cozinha que Júlia havia reorganizado e decorado com cortinas simples que ela mesma costurou. Os pequenos reparos que os 3 fizeram juntos, rindo, discutindo, aprendendo. A casa velha não parecia mais tão velha, parecia viva novamente. Augusto pegou o telefone e ligou para Dr. Roberto. Alô? A voz do advogado soou sonolenta. Roberto, desculpe ligar tarde. Sou eu, Augusto. Senhor Augusto. Roberto imediatamente ficou alerta. Está tudo bem? Aconteceu algo? Está tudo bem. Melhor do que bem, na verdade. Augusto sorriu. Eu só queria te contar. Eles mudaram. Meus filhos mudaram de verdade. Houve uma pausa do outro lado. E então, a voz de Roberto veio carregada de emoção. Eu sabia que isso ia acontecer. Samuel sempre dizia, as pessoas não são más, Roberto. Elas apenas se perdem no caminho. E às vezes, tudo o que precisam é de alguém que acredite nelas o suficiente para mostrar o caminho de volta. Augusto sentiu os olhos marejarem novamente. Samuel era um homem sábio. E você também, meu amigo. E você também. Eles conversaram mais um pouco, e quando Augusto desligou, sentiu algo que não sentia há muito tempo. Paz. Paz genuína. O 4º mês trouxe novos desafios. A oficina mecânica de Augusto estava fechada há anos, desde que ele ficou velho demais para trabalhar. Mas Rafael teve uma ideia. Pai, e se a gente reabrir a oficina? Augusto estava sentado na cadeira, lendo um livro velho. Ergueu os olhos, surpreso. Reabrir? Rafael, eu não tenho mais forças para trabalhar como antes. Eu sei, mas eu posso trabalhar. Diego pode ajudar, a gente pode contratar alguém se precisar, e você pode supervisionar, ensinar, passar seu conhecimento. Augusto olhou para o filho.
Havia algo diferente nele. Os olhos que antes eram duros e calculistas agora brilhavam com algo puro. Propósito. Por que você quer fazer isso? Rafael sentou ao lado do pai. Porque eu passei a vida toda trabalhando com números, com contratos, com coisas abstratas. E eu percebi que nunca construí nada de verdade com minhas próprias mãos. Você construiu esta casa, consertou milhares de carros, ajudou centenas de pessoas. E eu só ajudei empresas a ficarem mais ricas. Ele fez uma pausa, emocionado. Eu quero aprender com você, pai. Quero aprender a construir coisas reais, coisas que importam. Augusto sentiu o peito apertar de orgulho. Então vamos reabrir a oficina. E assim fizeram. Passaram 2 semanas limpando o espaço. As ferramentas estavam enferrujadas, os equipamentos quebrados, o chão coberto de poeira e óleo velho. Mas juntos, pai e filhos transformaram aquele lugar. Rafael aprendeu a usar chave de fenda, alicate, a identificar peças. Diego aprendeu sobre motores, sobre sistemas elétricos, sobre mecânica. E Júlia, mesmo sem trabalhar diretamente na oficina, organizou a parte administrativa, criou um sistema de agendamento simples e até preparava almoço para os 3 todos os dias. Quando a oficina reabriu, a notícia se espalhou rápido pela cidade pequena. Seu Augusto voltou! E as pessoas vieram, não apenas pelos serviços, mas para vê-lo, para abraçá-lo, para agradecer pelos anos de honestidade e dedicação. Um senhor idoso chegou com um carro velho, quase sucata. Seu Augusto, o senhor consertou este carro para mim há 30 anos. Ele ainda funciona por causa do seu trabalho. Só precisa de uma revisão. Uma mulher trouxe um bolo. Meu marido morreu há 5 anos. Quando ele estava vivo, o senhor sempre consertou nosso carro e nunca cobrou o preço cheio porque sabia que a gente tinha dificuldades. Eu nunca esqueci. Um jovem apareceu. Meu pai me contou que o senhor ensinou ele a consertar bicicletas quando ele era criança. Agora eu quero que o senhor ensine meu filho. Rafael, Júlia e Diego observavam tudo isso e finalmente entenderam. Entenderam quem o pai deles realmente era. Não um velho pobre e fracassado, mas um homem rico em algo que dinheiro nunca poderia comprar. Legado. No 5º mês, algo inesperado aconteceu. Júlia estava na cozinha preparando o jantar quando seu celular tocou. Era Camila, sua antiga melhor amiga, aquela que vivia postando fotos de viagens luxuosas e sempre a fazia sentir inferior. Júlia, meu Deus, cadê você? Faz meses que você sumiu das redes sociais. Júlia sorriu. Ela tinha deletado suas redes no 2º mês. No início foi difícil, sentiu uma ansiedade constante, mas aos poucos percebeu o quanto aquilo era vazio. Oi, Camila. Eu estou morando com meu pai. Morando com seu pai, naquela casa velha? O tom era de horror. É, naquela casa velha. Mas por quê? O que aconteceu? Você tá bem? Precisa de dinheiro? Júlia riu. Uma risada genuína, leve. Não, Camila, eu não preciso de dinheiro. Eu só preciso de tempo com meu pai. Mas, Júlia, você está desperdiçando sua vida. Você é jovem, bonita, tem tudo pela frente. Por que se prender a um velho? Júlia sentiu a raiva subir, mas a controlou. Esse velho, Camila, é o homem que me criou, que trabalhou até os ossos para me dar uma vida, e eu desperdicei anos desprezando ele. Então não, eu não estou desperdiçando minha vida. Eu estou vivendo ela pela primeira vez de verdade. Houve um silêncio do outro lado. Você mudou, Camila disse, e não era um elogio. Eu mudei, e graças a Deus por isso. Quando desligou, Júlia sentiu uma leveza que nunca tinha sentido antes, como se tivesse largado um peso que carregava há anos. Augusto entrou na cozinha naquele momento. Tudo bem, filha? Tudo, pai. Ela sorriu e abraçou ele. Tudo mais que bem. Diego também teve sua própria transformação. Aline, sua namorada, apareceu no 4º mês para visitá-lo. Ela não tinha vindo antes porque Diego pediu. Disse que precisava de tempo para mudar antes de vê-la de novo. Quando ela chegou, quase não o reconheceu.
Diego estava na frente da casa, plantando mais flores no jardim. Estava sujo de terra, suado, mas havia algo diferente nele. Havia paz no rosto dele, havia propósito. Diego? Ele se virou e sorriu. Um sorriso largo, genuíno, tão diferente do sorriso nervoso e inseguro que ele sempre teve. Aline! Ele largou a pá e correu para abraçá-la. Meu Deus, você está diferente. Estou? Está. Você parece feliz. Diego riu. Eu sou feliz. Pela primeira vez na vida, eu sou realmente feliz. Eles se sentaram na varanda e Diego contou tudo. Contou sobre os desafios, sobre o trabalho duro, sobre as conversas longas com o pai, sobre como ele finalmente entendeu o que realmente importava na vida. E o dinheiro? Aline perguntou cautelosa. Os 87 milhões? Diego deu de ombros. Se vier, vem. Se não vier, não faz diferença. Eu tenho algo muito mais valioso agora. O quê? Eu tenho uma família. De verdade. Aline sentiu as lágrimas chegarem, porque ela conhecia Diego há 5 anos e nunca tinha visto ele assim. Tão seguro, tão em paz. Eu te amo, ela disse, e dessa vez soou diferente, mais profundo. Eu também te amo, Diego respondeu. E pela primeira vez, ele realmente entendia o que aquelas palavras significavam. O 6º mês chegou rápido demais. Doutor, Roberto apareceu numa manhã de sábado para a avaliação final. Ele trouxe consigo 3 testemunhas independentes, conforme exigido pelo contrato, para atestar que as mudanças eram genuínas. Eles passaram o dia inteiro observando. Viram Rafael trabalhando na oficina com o pai, ensinando um jovem aprendiz com paciência. Viram Júlia preparando almoço para toda a vizinhança, que agora frequentava a casa regularmente. Viram Diego cuidando do jardim que tinha se tornado referência na cidade inteira. Mas mais importante, viram o amor. Viram nos olhares, nos sorrisos, nas conversas, nos pequenos gestos de cuidado. No final do dia, Dr. Roberto reuniu todos na sala. Eu conversei com as testemunhas. Conversei com vizinhos, conversei com clientes da oficina e conversei com vocês. Roberto tirou os óculos e limpou emocionado. E posso dizer, sem sombra de dúvida, que a transformação que aconteceu aqui foi real, foi profunda, foi verdadeira. Os 3 filhos seguraram as mãos uns dos outros, nervosos. Portanto, de acordo com os termos estabelecidos, vocês cumpriram todas as condições. E agora tem direito legal à herança. Deveria ter sido um momento de alegria, de comemoração. Mas ninguém comemorou. Rafael olhou para o pai. Pai, eu não quero o dinheiro. Augusto arregalou os olhos. O quê? Eu não quero. Eu tenho tudo o que preciso aqui. A oficina está funcionando. A gente está ganhando o suficiente para viver bem. E mais importante, eu tenho você. Eu tenho meus irmãos. Eu tenho uma família, Júlia concordou. Eu também não quero, pai. Ou melhor, eu quero que você use o dinheiro para fazer o bem, para ajudar pessoas que realmente precisam, como Samuel queria. Diego foi o último. Pai, se você me der esse dinheiro, eu vou estragar tudo. Eu sei disso. Eu ainda estou aprendendo a ser uma pessoa melhor. Então, por favor, guarda esse dinheiro. Ou doa. Ou faz o que achar melhor, mas não me dá ainda, eu não estou pronto. Augusto olhou para os 3 filhos e começou a chorar. Chorou porque finalmente eles entenderam. Entenderam que riqueza não é o que você tem, é quem você é. Entenderam que riqueza não é o que você tem, é quem você é, doutor. Roberto limpou os próprios olhos, tentando manter a compostura profissional, mas falhando miseravelmente. Em 50 anos de carreira, nunca tinha presenciado algo assim. Nunca tinha visto herdeiros recusarem uma fortuna. Nunca tinha visto amor vencer ganância de forma tão absoluta. Vocês têm certeza? Ele perguntou, precisando confirmar. São 87 milhões de reais. Dinheiro suficiente para mudar completamente suas vidas. Nossas vidas já mudaram, Rafael disse, olhando para o pai com um carinho que não demonstrava há décadas.
mudaram da única forma que realmente importa. Augusto se levantou, apoiando-se na bengala, e caminhou até a janela. Lá fora, o jardim que Diego havia transformado estava florido. As cores vibrantes das rosas, o verde intenso dos temperos, as borboletas dançando entre as plantas. Era como se a própria casa tivesse renascido junto com seus filhos. Sentem-se, Augusto disse, a voz firme mas amorosa. Todos vocês, tenho algo a dizer. Os três se sentaram, assim como o Dr. Roberto e as testemunhas, que observavam tudo em silêncio respeitoso. Augusto respirou fundo. Quando Samuel Aguiar morreu, ele me deixou uma carta. Uma carta que eu li 1000 vezes ao longo desses 50 anos. E nela, ele escreveu algo que nunca esqueci. Augusto, o maior teste de caráter não é como uma pessoa age quando tem tudo, mas como age quando não tem nada. E o maior presente que você pode dar aos seus filhos não é dinheiro, mas a oportunidade de descobrirem quem realmente são. Ele fez uma pausa, olhando para cada filho. Eu passei 50 anos guardando esse segredo, 50 anos vivendo de forma simples enquanto poderia ter vivido no luxo. E vocês sabem por quê? Porque eu tinha medo. Medo de que, se vocês soubessem do dinheiro, nunca descobririam quem realmente eram. Nunca aprenderiam o valor do trabalho, da humildade, do amor verdadeiro. Rafael baixou a cabeça envergonhado. Mas eu errei, Augusto continuou. Errei porque guardei o segredo por medo, não por sabedoria. Errei porque achei que tinha que proteger vocês de vocês mesmos. E ao fazer isso, eu os privei da chance de escolher, de decidir que tipo de pessoas queriam ser. Júlia limpou as lágrimas. Você não errou, pai. Você nos deu exatamente o que precisávamos. Você nos deu essa chance agora. É verdade. Augusto sorriu tristemente. Mas eu quase perdi vocês no processo. Quase deixei que o orgulho e o medo destruíssem nossa família. Ele voltou para a cadeira e se sentou, parecendo subitamente mais velho, mais cansado. Então aqui está o que eu decidi. O dinheiro, os 87 milhões, vão ser divididos de uma forma diferente do que vocês imaginam. Todos ficaram em silêncio, atentos. Dr. Roberto, por favor, anote. Quero que 30 milhões sejam colocados em um fundo de caridade. Um fundo que vai ajudar famílias carentes, pagar estudos para crianças pobres, construir casas para quem não tem, cuidar de idosos abandonados. A voz de Augusto tremeu nessa última parte. Para que ninguém tenha que passar pela dor de ser esquecido pelos próprios filhos. Roberto anotava rapidamente, emocionado. Outros 30 milhões vão ser divididos igualmente entre vocês três. 10 milhões para cada um. Pai, não. Rafael começou, mas Augusto levantou a mão. Deixe-me terminar. Esses 10 milhões não são para vocês gastarem com carros, viagens ou luxos vazios. São para vocês construírem algo. Algo que ajude outras pessoas. Rafael, você vai usar seu dinheiro para expandir a oficina e criar um programa de aprendizagem para jovens sem oportunidades. Vai ensinar mecânica, vai dar empregos, vai dar chances. Rafael sentiu o peito explodir de emoção. Pai, Júlia, você vai usar seu dinheiro para abrir um restaurante comunitário. Um lugar onde pessoas carentes possam comer de graça, onde você possa ensinar culinária para quem precisa de uma profissão. Um lugar que alimenta o corpo e a alma. Júlia cobriu o rosto, soluçando. E Diego, você vai criar um projeto de jardinagem urbana. Vai ensinar pessoas a plantarem seus próprios alimentos, a transformarem espaços abandonados em jardins. Vai espalhar beleza onde há feiura, esperança onde há desespero. Diego não conseguia falar, apenas chorava. E os 27 milhões restantes? Augusto sorriu. Vão ficar comigo. Para eu viver meus últimos anos com um pouco de conforto. Para eu poder viajar se quiser. Para eu poder ajudar quem eu encontrar pelo caminho. E quando eu morrer, o que sobrar vai para a caridade também. Doutor. Roberto terminou de anotar e olhou para Augusto com admiração profunda. Senhor Augusto, isso é
É perfeito. É exatamente o que Samuel teria querido. Eu sei, Augusto disse, porque Samuel não me deixou o dinheiro para eu acumular. Ele me deixou para eu multiplicar, para eu fazer a diferença. Os meses que se seguiram foram de transformação não apenas para a família de Augusto, mas para a cidade inteira. Rafael expandiu a oficina, contratou 5 jovens de comunidades carentes e criou um programa de treinamento gratuito. A oficina Augusto Filhos se tornou referência não apenas pelos serviços, mas pelo impacto social. Um dos jovens que Rafael treinou, um rapaz chamado João, que tinha passado tempo nas ruas, se tornou um dos melhores mecânicos da região. Seu Rafael, João disse um dia, enquanto trabalhavam juntos, "O Senhor salvou minha vida. Eu não tinha esperança, e agora eu tenho um futuro." Rafael abraçou o rapaz, lembrando-se de como o pai havia salvado a vida de Samuel Aguiar. O legado se perpetuava. Júlia abriu o Mesa de Todos, um restaurante que funcionava de forma especial. Quem podia pagar, pagava. Quem não podia, comia de graça. Não havia distinção, não havia humilhação. Apenas comida boa, feita com amor, servida com dignidade. Uma senhora idosa, Dona Maria, começou a frequentar o lugar todos os dias. Um dia, Júlia se sentou com ela. "Dona Maria, a senhora sempre vem sozinha. Tem família?" A senhora baixou os olhos. "Tenho 2 filhos, mas eles não falam comigo há anos. Dizem que sou um peso." Júlia sentiu o coração apertar. Ela segurou a mão da senhora. "A senhora não é um peso. A senhora é uma bênção. E enquanto eu estiver aqui, a senhora sempre terá um lugar nesta mesa." Dona Maria chorou, e Júlia chorou com ela. Porque agora ela entendia a dor que havia causado no próprio pai. Diego transformou terrenos abandonados em jardins comunitários por toda a cidade. Ensinou dezenas de pessoas a plantar, a cultivar, a cuidar. Um dos jardins foi criado ao lado de um asilo, e os idosos passaram a ajudar a cuidar das plantas. Um senhor de 82 anos, seu Manuel, disse a Diego: "Eu achava que minha vida tinha acabado, que eu era inútil, mas agora toda manhã eu acordo com um propósito. Eu tenho minhas plantas para cuidar. Eu tenho algo que depende de mim." Diego abraçou o Senhor. "E nós dependemos do Senhor também." 2 anos se passaram. A casa de Augusto agora estava completamente reformada. Não luxuosa, mas digna, confortável, cheia de vida. Toda semana, a família se reunia para o almoço de domingo. Rafael com a esposa e os 2 filhos, Júlia com o marido, Diego com Aline, agora sua esposa. E todos traziam histórias de vidas transformadas, de pessoas ajudadas, de esperança plantada. Augusto, agora com 80 anos, sentava à cabeceira da mesa e ouvia tudo com o coração transbordando. Seus cabelos estavam mais brancos, o corpo mais frágil, mas os olhos brilhavam com uma alegria que não havia há décadas. "Pai", Rafael disse durante um desses almoços, "a gente tem uma surpresa para você." "Surpresa?" Augusto arqueou uma sobrancelha. Os 3 filhos trocaram olhares e sorrisos cúmplices. Júlia foi até o quarto e voltou carregando uma caixa grande, embrulhada com papel simples. "Abre, pai." Augusto abriu com dedos trêmulos. Dentro havia um livro grosso, com capa dura, belamente encadernado. O título na capa dizia: "O legado de Augusto Mendes, como um homem simples mudou uma cidade inteira." O que é isso?" "É sua história, pai." Diego disse emocionado. "A gente entrevistou todas as pessoas que você ajudou ao longo da vida. Clientes da oficina, vizinhos, amigos. E escrevemos tudo, cada história, cada vida que você tocou." Augusto abriu o livro com mãos trêmulas. A primeira página tinha uma foto dele, jovem, sorrindo ao lado de Samuel Aguiar. E abaixo, uma dedicatória. "Para Augusto Mendes, o homem que nos ensinou que verdadeira riqueza não se mede em dinheiro, mas em amor, caráter e legado. Você não é apenas nosso pai, você é nosso herói."
Augusto não conseguiu ler mais. As lágrimas embaçaram sua visão completamente. Ele fechou o livro, abraçou-o contra o peito e chorou como nunca havia chorado antes. Mas eram lágrimas de alegria, de realização, de paz. Obrigado, ele sussurrou. Obrigado por terem voltado, por terem mudado, por terem me dado a chance de ver quem vocês realmente são. Não, pai, Rafael disse, ajoelhando ao lado dele. Obrigado por nunca ter desistido de nós, mesmo quando a gente desistiu de você. E ali, naquela sala simples, naquela casa que já não era mais velha, mas sim um lar verdadeiro, uma família finalmente estava completa. 5 anos depois, Augusto faleceu dormindo, aos 85 anos, com um sorriso no rosto. O velório foi o maior que a cidade já tinha visto. Centenas de pessoas apareceram. Pessoas que ele tinha ajudado, ensinado, inspirado. Jovens mecânicos chorando pelo mestre que lhes deu uma chance. Famílias inteiras que comeram no restaurante de Júlia. Idosos que encontraram propósito nos jardins de Diego. Mas quem mais chorou foram seus 3 filhos. Rafael, agora um empresário respeitado, mas que jamais havia esquecido de onde veio. Júlia, proprietária de 3 restaurantes comunitários, mas que ainda cozinhava pessoalmente toda semana. Diego, coordenador de um projeto nacional de jardinagem urbana, mas que ainda sujava as mãos na terra todos os dias. No funeral, Rafael foi o primeiro a falar. Meu pai me ensinou que caráter não é algo que você tem, é algo que você constrói, todos os dias, com cada escolha. E ele construiu o dele com honestidade, trabalho e amor. Eu passei anos desperdiçando minha vida perseguindo coisas vazias. Mas meu pai me deu uma segunda chance, e eu prometo honrar essa chance pelo resto da minha vida. Júlia foi a próxima. Meu pai me ensinou que servir não é humilhação, é honra. Que cuidar dos outros não te faz menor, te faz maior. Eu achei que precisava ser invejada para ser feliz, mas meu pai me mostrou que verdadeira felicidade vem de fazer a diferença na vida de alguém. Diego foi o último. Meu pai me ensinou que beleza não é o que você compra, é o que você cria. Que esperança não é um sentimento, é uma escolha. E que família não é sobre sangue, é sobre escolher ficar, mesmo quando é difícil. Especialmente quando é difícil. Ele fez uma pausa, a voz embargada. Nós o abandonamos quando ele mais precisava, mas ele nunca desistiu de nós. E agora vamos honrar o nome dele fazendo o que ele fez, ajudando outros a encontrarem o caminho de volta. 10 anos depois, os projetos dos 3 filhos se multiplicaram. A oficina Augusto em Filhos agora tinha 5 filiais, todas com programas sociais. O Mesa de Todos se tornou uma rede de 20 restaurantes em 10 cidades. Os jardins de Diego estavam em mais de 50 comunidades. E tudo começou com um velho que viveu de forma simples, guardou um segredo por 50 anos e usou esse segredo não para se vingar, mas para ensinar. Na casa onde tudo começou, agora transformada em um centro comunitário chamado Casa Augusto Mendes, havia uma placa de bronze na entrada. Nela estava escrito: eles riram quando ele ficou sozinho. Mas ele escondia um segredo que mudou tudo. Não o segredo do dinheiro, mas o segredo do amor que nunca desiste. Este lugar é dedicado à memória de Augusto Mendes, o homem que provou que verdadeira riqueza não é o que você acumula, mas o que você multiplica no coração dos outros. E embaixo, uma frase que Augusto costumava dizer: no final, não levaremos nada deste mundo, exceto o amor que plantamos e as vidas que tocamos. Anos depois, em uma noite fria, um jovem pai estava sentado na varanda com seu filho de 8 anos. Pai, o menino perguntou, quem foi Augusto Mendes? O pai sorriu. Era João, aquele rapaz que Rafael havia tirado das ruas e ensinado mecânica. Agora, um homem de família, um mecânico respeitado, um pai amoroso. Augusto Mendes foi um homem que mudou minha vida. Na verdade, mudou a vida de todos nesta cidade. Como?
Ele nos ensinou que não importa de onde você vem ou o que você tem, importa quem você escolhe ser. O menino pensou por um momento. Ele era rico? João riu. Sim, filho. Ele era o homem mais rico que já conheci. Não porque tinha dinheiro, mas porque tinha algo que vale muito mais. O quê? Amor, caráter, legado. O menino olhou para o céu estrelado, pensativo. Eu quero ser como ele quando crescer. João abraçou o filho, os olhos marejados. Então você já está no caminho certo. E naquela noite, sob o céu estrelado, o legado de Augusto Mendes continuava vivo. Não em prédios ou bancos, mas em corações transformados, em vidas mudadas, em esperança multiplicada. Porque, no fim, essa é a única riqueza que realmente importa. A única riqueza que atravessa gerações. A única riqueza que nunca morre. A vida sempre devolve o que damos ao mundo. Se você acredita que o bem vence o mal, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta de onde você nos acompanha. Que Deus te abençoe onde quer que esteja. E lembre-se, você pode não ter milhões no banco, mas se tem amor no coração e caráter nas ações, você já é mais rico do que imagina. Até a próxima história, e que ela te inspire a ser a mudança que o mundo precisa ver.